Você já tentou escapar de algo que o destino parecia empurrar direto no seu colo? Já sentiu aquela voz interna te chamando para fazer algo grande, mas tudo em você grita: não quero? Pois é, houve um homem que recebeu uma missão diretamente do céu, um chamado claro, irrecusável, mas ele recusou. E não foi um simples não, foi um tô fora com passagem comprada e malas prontas. O nome dele, Jonas. A missão: ir até Nínive, uma cidade cheia de corrupção, violência e caos, e gritar para todos ouvirem: o mal de vocês chegou até os ouvidos de Deus. Mas Jonas fugiu, virou as costas para a voz que move céus e mares e correu na direção oposta. Embarcou num navio rumo a Tarsis, como se Deus fosse um guarda de esquina desatento. Ele achou que podia desaparecer, se esconder de Deus como quem se esconde atrás de uma cortina fina, como se a escuridão pudesse engolir alguém que o próprio Criador enxerga no mais profundo da alma. Ah, Jonas! Mal sabia ele que fugir de Deus é como tentar apagar o sol com uma peneira. Mas foi ali, em alto mar, que o céu resolveu responder. E o que aconteceu depois? Você não vai acreditar. O céu escureceu de repente. Não era fim de tarde, não era nuvem passageira. Era como se o próprio firmamento dissesse: tem algo errado nesse navio. As ondas começaram a rugir e batiam no casco como se tivessem boca e sede de justiça. Cada estalo da madeira soava como um aviso. Cada gota de água invadindo o convés parecia sussurrar um nome: Jonas. O navio balançava como uma folha num vendaval. Os marinheiros, calejados de mares, agora tremiam como crianças no escuro. Jogaram carga, suprimentos, até os próprios sonhos. Mas o mar, nada. Continuava bravo, continuava falando. Então, decidiram lançar sortes. Um pedaço de madeira, um olhar para o alto, uma oração apressada. E o destino apontou: Jonas. Ali, no meio do caos, com os olhos de todos sobre si, ele não correu. Não dessa vez. Com a alma mais pesada que o oceano, sussurrou entre dentes trêmulos: podem me lançar ao mar, a culpa é minha. Silêncio. Vento parou. Coração parou. E splash. Mas o que ninguém esperava é o que viria debaixo daquele mar. As águas se fecharam sobre Jonas. Seu corpo afundava lentamente, como se o mar estivesse saboreando a culpa. E o silêncio do fundo do oceano parecia gritar mais alto do que qualquer tempestade. O navio já estava distante. O mundo de cima, esquecido. Ali embaixo, tudo era frio, escuro e vivo, porque naquela escuridão, algo o esperava. Uma sombra colossal rompeu a escuridão. Imensa, silenciosa, letal. Era um peixe? Um monstro marinho? Ou uma metáfora com dentes? Ninguém sabe. Mas o que importa é o que aconteceu depois. A criatura se aproximou e abriu a boca. Uma caverna viva, escura, pulsante. E num segundo, Jonas deixou de pertencer ao mundo dos homens. Não morreu, não viveu, foi exilado. Lá dentro, o som do oceano virava batimento cardíaco. O cheiro de sal misturado com carne viva. As paredes úmidas pareciam respirar com ele. Não era uma cova, era um útero. Um lugar de pausa, antes do renascimento. Mas o que Jonas faria agora, preso no ventre de um gigante? 3 dias, 3 noites. No ventre do caos, não havia cama nem teto, só carne viva. Não havia janelas, só escuridão. O ar era espesso, como se a própria dor tivesse peso. Ali dentro, Jonas estava só. O som, seu coração. O cheiro, um misto de peixe podre e arrependimento. As paredes se contraíam como se o estômago do monstro estivesse digerindo não só o corpo, mas também a alma do profeta. E foi ali, naquele útero salgado, abafado e sufocante, que Jonas caiu de joelhos. Não por espaço, mas por desespero. Ele orou, não com frases ensaiadas, mas com gemidos que saíam direto das entranhas.
Palavras que vinham lavadas em lágrimas invisíveis. Foi no fundo do mar que ele se lembrou do alto do céu. Entre a bile do peixe, ele redescobriu a graça. A rebeldia começou a escorrer. A arrogância se dissolveu. O orgulho foi engolido junto com ele. E aos poucos, aquele que antes fugia começou a se render. Não era mais o mesmo homem. E por isso, o peixe começou a se agitar. Algo estava prestes a acontecer. Algo que nem mesmo Jonas esperava. O mar estava calmo. Mas dentro do peixe, algo fervia. O céu, antes carregado, agora clareava como se até as nuvens soubessem. O tempo da espera tinha acabado. E então, sem aviso, a boca se abriu. O corpo de Jonas foi lançado aos ares, como uma flecha disparada da barriga do juízo, e caiu, com força, com alma, com propósito. Na areia molhada de uma praia qualquer, ele ficou deitado por segundos que pareceram eternos. A água escorria do seu corpo. Mas não era só o mar que o deixava. Era o velho Jonas. Aquele que queria fugir. Aquele que achava que podia se esconder. Aquele que negociava com o chamado. Ficou no fundo. O homem que se levantou tinha outra luz nos olhos. Outra firmeza no peito. E uma missão pulsando como fogo nas veias. Ali, com o vento do mar batendo no rosto e a pele marcada por 3 dias de renascimento, Jonas deu o primeiro passo. Mas o destino dele não era ali. Era numa cidade tão corrompida que até os céus se incomodavam. Quando os pés de Jonas tocaram o chão de Nínive, não era só pó que ele levantava. Era destino. A cidade inteira, com seus muros altos, ruas cheias e pecados transbordando pelas esquinas, parecia zombar de qualquer mudança. Mas dessa vez, ele não fugiu. Jonas entrou sem anunciar. O silêncio pesava, mas sua voz cortava como espada. Ainda 40 dias, e Nínive será destruída, gritava. De novo, de novo. Cada palavra era fogo, cada passo, um trovão, e o que ninguém esperava aconteceu. Primeiro, um olhar. Depois, um sussurro. E então, como uma faísca no capim seco, a cidade inteira pegou fogo. Não com destruição, mas com arrependimento. O povo se dobrou. As roupas luxuosas foram trocadas por pano de saco. O riso virou pranto. Até os animais jejuaram. O rei desceu do trono. Sentou-se na cinza como qualquer outro. E com lágrimas nos olhos proclamou: quem sabe Deus ainda se compadeça de nós. As ruas que antes ecoavam zombarias agora choravam oração. Mas o que será que Jonas sentiu ao ver tudo aquilo? Imagina só, uma cidade inteira salva por um fio de fé. Gente que até ontem vivia afundada no erro, agora chorava aos pés da graça. E Deus, com seu coração sempre maior do que a lógica humana, decidiu: não vou destruí-los. Mas aí, Jonas, de braços cruzados, cara fechada, coração em chamas, mas não de alegria. Ele não comemorou, ele não agradeceu, ele se revoltou. Isso é justo? Pensava ele, engolindo seco a frustração. Eles erraram a vida inteira e agora saem limpos assim, num passe de mágica. Era como se o perdão tivesse lhe ferido. Como se a misericórdia divina tivesse machucado a justiça que ele próprio esperava. E a ironia? O mesmo Jonas que foi poupado no ventre de um peixe. Agora queria ver outros sendo engolidos pela ira. Mas Deus ainda não tinha terminado a conversa com ele. E o que vem a seguir, ninguém esperava.
Jonas saiu da cidade como quem vira as costas para uma conversa mal resolvida. Se sentou longe, no deserto, debaixo do céu que não perdoava. O sol batia forte, como se quisesse derreter até o orgulho. Mas então, uma planta nasceu, rápida, generosa. Uma mamoneira alta, cheia de folhas largas, que o abraçou com sombra fresca. Pela primeira vez em dias, Jonas sorriu. No dia seguinte, porém, um verme, invisível, silencioso, roía a raiz da alegria sem que ele percebesse. Quando o sol voltou, voltou cruel. A planta, morta, e Jonas, desolado, exausto, pediu para morrer. Foi aí que Deus falou: você está mais chateado pela planta do que teria compaixão por milhares de pessoas em Nínive. E o silêncio que veio depois dizia mais do que 1000 respostas. O que parecia ser só uma aventura nas ondas era, na verdade, uma jornada ao centro de algo maior. A barriga do peixe foi só o começo. A tempestade, o arrependimento. A sombra da mamona, tudo isso era cenário, figurante. A história nunca foi sobre Jonas. O centro da história é o coração de Deus, um coração que vai atrás, mesmo quando fugimos, que engole, não para destruir, mas para resgatar, que perdoa antes do merecimento, que salva antes da gente entender o quanto estávamos perdidos. Deus não desiste, nem do profeta, nem do pecador. E a história de Jonas, no fim das contas, é um espelho, e o reflexo que aparece ali, às vezes, é o nosso. Você já correu? Não no corpo, mas na alma. Já virou as costas para algo que sabia que precisava enfrentar? Já tentou calar a voz que sussurra no fundo da mente? Ei, você tem um chamado? Talvez o peixe que te engoliu não tenha escamas, mas tem nome: ansiedade, culpa, trauma, medo. Talvez você esteja parado, paralisado, dentro de um silêncio que só você ouve. Mas e se só se esse buraco todo for o útero de uma nova versão sua? E se Deus ainda estiver ali no escuro dizendo: volta? A missão ainda está de pé. E eu ainda acredito em você. Porque o Deus de Jonas ele não parou de escrever histórias. Se você chegou até aqui, parabéns. Você faz parte de um seleto grupo que busca entender os mistérios mais profundos da Bíblia e da história da humanidade. Mas isso é só o começo. Temos muitas outras histórias ocultas, personagens enigmáticos e eventos surpreendentes para explorar. Então, se ainda não se inscreveu, aproveita agora e faz parte dessa jornada. Ative as notificações para não perder nenhum episódio dessa série incrível. E me conta aqui nos comentários
qual outro mistério da Bíblia você gostaria de ver por aqui? Vou ficar de olho e quem sabe o próximo vídeo não seja sobre a sua sugestão. Nos vemos em breve.